Evangelho segundo João, capítulo 8, até o versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Pai, obrigado pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra no meio da semana, depois de um dia de trabalho. Ó Deus, te damos graças por essa reunião solene dos irmãos únicos aqui, querendo com o mesmo propósito ouvir a Tua voz. Não estamos, meu Deus, buscando ensinos humanos, doutrinas, filosofias dos homens, mas queremos a Tua palavra, meu Deus, que nos alimenta. Senhor, precisamos do Teu esclarecimento, da Tua instrução, além da Tua graça e da Tua misericórdia. Rogamos ao Senhor que nessa noite tudo isso aconteça, que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar para falar ao coração de cada um de nós, que cada um de nós possa estar atento, com os ouvidos abertos, e que o Espírito Santo cumpra com o propósito que Ele tem para essa noite. Que cada um, meu Deus, possa estar atento, e me coloco à Tua disposição, pedindo graça, unção, poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra. Assim nós oramos juntos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, nós ouvimos uma mensagem a respeito dessa mesma passagem, não tem muito tempo, pregada aqui pelo pastor Maurício, se não me engano, no final de junho, início de julho. Várias mensagens já foram pregadas ao redor dessa passagem, uma passagem que eu considero, do Novo Testamento, uma das mais belas, marcantes na Bíblia, pelo contexto, pela situação, pelos ensinamentos. E o difícil é imaginarmos que a Bíblia não tivesse essa passagem. Por que eu digo isso? Vários debatem a respeito dessa passagem, porque a Bíblia, como nós conhecemos hoje, como foi traduzida por João Ferreira de Almeida, e outras traduções inclusive, vieram de textos que são conhecidos como os textos recebidos, textos receptos, que é um apanhado, uma fusão, uma junção de dois achados, um lá do Vaticano, estava na biblioteca do Vaticano, meio que esquecido, se não me engano, lá pelo século XV, e um outro também, que eles chamam o Código do Monte Sinai, estava num mosteiro lá no Monte Sinai, achado lá pelo século XIX, e desses dois, da junção desses dois, a maioria das traduções, 99%, talvez das traduções, são feitas em cima desses dois apanhados, que contém essa passagem de João capítulo 8. Mas o problema é que
outros textos, os textos mais antigos e mais abundantes, vários deles, quase que a totalidade, não contém essa passagem de João capítulo 8, não é? Até o versículo 11. E aí na sua Bíblia, a maior parte delas, não é? Principalmente a revista atualizada que eu uso, você percebe que alguns textos, ela vem, as palavras ou a passagem vem dentro de colchetes, não é? Repara isso na sua Bíblia. Isso é para identificar que essa passagem ou esse texto está nesse texto que foi recebido dos dois códigos, né? O do Vaticano e do Monte Sinai, mas não está em uma boa parte dos escritos mais antigos que foram passados, né, copiados e vindo de mão para mão, textos com origem do século IV, V, até VI, bem antigos, mas há essa discussão, alguns acreditam que essa passagem não era para estar aqui. Em pouquíssimos textos desses mais antigos aparece a passagem mais no final do Evangelho de João, ou em outro lugar, ou outro até no Evangelho de Lucas. Então há uma discussão, essas discussões que não levam a nada, nem a lugar nenhum, se deveria estar ou não. Para mim, é difícil imaginar a Bíblia sem essa passagem, concorda? Atender aos mais céticos, querendo dizer que não, esse texto está perdido, parece que foi colocado aqui, está meio desconexo. Para mim é impossível imaginar a Bíblia sem a passagem de Jesus com essa mulher adúltera. Até mesmo pessoas que não são cristãs mencionam esse versículo, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Eles dão umas variações aí, mas essa passagem ensinou muita coisa para os cristãos, então é difícil pensar numa Bíblia e considerá-la autêntica sem esse texto, essa passagem. E ela é uma passagem que expõe comportamentos naturais. O que eu queria abordar com os irmãos nessa noite é olhar para os personagens que estão aqui nessa passagem e observar os comportamentos que são naturais. Há uma natureza de cada um deles agindo aqui. E a gente precisa olhar, observar e aprender, porque nós precisamos nos conhecer melhor. O homem não se conhece. O homem acha que se conhece. Você talvez acha que se conhece. Mas o autoconhecimento ajuda na caminhada cristã. Você precisa saber, primeiro, que você não é grande coisa. Se te deixei assim, né, triste, sinto muito. Se você ficou surpreendido agora, sinto muito. Mas nenhum de nós é nada. Em nós não habita bem algum. A nossa natureza humana não é boa. Não é? Me lembro de há vários anos atrás, um louvor que nós cantamos aqui, de vez em quando, né, o Ministério de Louvor coloca, que tem na letra, né, que nós não, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada acharás de bom. Não é isso? E eu lembro que alguns anos atrás, uma irmã, que felizmente não está mais entre nós, mencionou: que absurdo, tem coisa boa dentro de mim sim, que absurdo, que coisa horrível e tal. Ficou indignada. Mas eu afirmo, nenhum de nós tem coisa boa por dentro. A nossa natureza humana, irmãos, é feia, abominável. Tudo isso fruto da nossa decisão, ou da decisão do homem lá no Éden, de pecar, desobedecer. E aí nós precisamos nos conhecer, saber do que somos capazes de fazer. Às vezes você se flagra fazendo uma coisa que você diz assim: caramba, eu não sabia que eu faria isso, eu imaginava que eu não ia chegar a esse ponto. Pois é, porque você não se conhece direito. Nem eu me conheço direito, mas Deus nos conhece. E há algo natural em nós. Então nós precisamos saber
O autoconhecimento ajuda na caminhada cristã. Aliás, o primeiro passo do autoconhecimento é dado quando a gente se reconhece como pecador, que eu nada sou, não é? Apesar das minhas qualidades, eu estou condenado e preciso de Jesus para me salvar. Então, o primeiro passo ao arrependimento é, talvez, o primeiro detalhe do autoconhecimento, reconhecer que eu preciso de salvação, que eu sou um miserável pecador e que eu preciso de Jesus para que eu não pereça na segunda morte. Então, irmãos, nós precisamos olhar para cada um desses grupos, desses personagens da passagem, aprender para que a gente possa viver conforme Deus quer que a gente viva, conforme Deus deseja para cada um de nós, para que a gente não seja achado, né, como a Bíblia diz, cada um pense de si não além do que convém, não pense de si além do que convém. Porque a gente acha que a gente é bom demais, a gente acha que a gente é merecedor de alguma coisa, mas a Bíblia fala para nós a respeito da nossa natureza. Então nós precisamos aprender, irmãos, para que a gente não seja achado no erro. O importante é reconhecer quem eu sou e que eu preciso de Jesus. Todos eles aqui nessa passagem precisavam de Jesus. E essa passagem fala da natureza, das qualidades de cada um de nós. Nós não diferimos ou não somos melhores do que, tirando Jesus, nenhum dos outros que estavam aqui naquele momento. Então, olhando para esses personagens, o primeiro que eu quero ver com os irmãos é a mulher que foi flagrada em adultério. A mulher que foi levada para diante da multidão, não é? O primeiro comportamento natural do ser humano é o pecado. Ela estava pecando, estava deitada, foi flagrada, deitada com um homem, não é? E havia ali um adultério sendo cometido. Aí os mais afoitos podem pensar, né, e dizer assim, pô, mas cadê o cara? Só levaram ela? Meu irmão, não sei do cara, não sei onde ele foi, não sei se ele já estava morto, não sei se ele fugiu, não interessa, é tão pecador quanto ela. O que é dito para ela serve também para o homem, porque a lei dizia a respeito dos dois que os dois deviam morrer, mas a passagem só mostra a mulher. Então não vá levando, né, para o lado de sexismo, né, para o lado feminista, dizer que o cara tinha que estar lá também. Concordo, mas não estava, então não vamos insistir nisso. Mas há um comportamento natural aí do ser humano, que é o pecado. Então queria ver contigo lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, algo que a Bíblia fala a respeito da natureza humana já no início. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Deus diz assim para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o mal está, o pecado está à porta de cada um de nós. Então algo que está normal, algo que é normal para cada um de nós, o pecado está ali juntinho de você. A qualquer momento, se você não observar, se você não se cuidar, você vai pecar. Salmo 51, versículo 3. Salmo de Davi, depois de haver possuído Batseba, diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não é às vezes, é sempre. Davi diz: eu conheço as minhas transgressões, tanto as que eu já cometi, como o próprio pecado está sempre diante de mim, está à nossa porta, está diante de nós, e se nós não cuidarmos, o pecado irá se manifestar, nós iremos cometê-lo. A passagem célebre de Paulo, lá em Romanos, capítulo 3, 23, diz: todos pecaram, não é isso?
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ela foi flagrada num comportamento natural do ser humano, que é o pecado. Então, Paulo, quando fala sobre esse versículo, a carta aos Romanos é uma das que mais fala a respeito do pecado. Para que vocês tenham uma ideia, essa palavra que Paulo usa aqui, que no grego era amartia, e as suas derivações, o pecado, o pecador, enfim, ela aparece só na carta aos Romanos, nas cartas de Paulo ela aparece 81 vezes. Só na carta aos Romanos ele menciona 60 vezes. Em todas as cartas Paulo fala de pecado por 81 vezes. Em Romanos, só em Romanos, 60. E dessas 60, do capítulo 5 ao 8, ela aparece 40 vezes. Então Paulo fala muito a respeito do pecado. É a carta em que Paulo mais fala que a salvação vem pela graça mediante a fé, não por obras, para que o homem não se glorie. Então, irmãos, nós precisamos entender que há um comportamento que foi herdado pelo homem lá no Éden, quando houve a decisão de comer o fruto que Deus disse que daquela árvore não se podia comer. Então, a partir dali entrou um comportamento que já é natural para nós, faz parte da nossa natureza. Engraçado que quando nós olhamos, não é, alguns outros seres vivos, nós ficamos até espantados pelo comportamento deles, comportamento natural, que muitas vezes para nós é inexplicável. Não é? Como é que um pássaro sabe que ele tem que voar tantos quilômetros para uma determinada direção em uma determinada época do ano? Aquilo é um comportamento natural dele. Uma reação instintiva de um animal, aquilo é natural para ele. Não é? Muito se fala aí, às vezes a gente acha que os nossos animaizinhos, os nossos bichinhos de estimação, a gente procura, né, tem a mania de colocar eles como se fossem pessoas, né? A gente quer transformar eles em pessoas, trata eles, conversa com eles como pessoas, mas às vezes esses animais vão ter as reações que são naturais a eles. E aí a gente até às vezes fica chateado, o animal quer sacrificar, mas a culpa não é dele, a culpa é nossa. Ele está fazendo algo que é natural, que faz parte da sua natureza, da sua criação, muitas vezes por instinto. Então é algo inerente a ele. Diferente do homem, que ele não age por instinto, ele é um ser racional, ele escolheu desobedecer. Mas a gente, guardando as diferenças, nós podemos também dizer que da mesma maneira que a gente olha um animal fazer algo que lhe é natural, que faz parte da sua natureza, o homem também faz parte da sua natureza o pecado. Então ele erra, porque isso está herdado na sua carne. Então o homem peca sem fazer esforço, sem fazer nada. Como já foi dito aqui na igreja várias vezes, dizemos que para o homem ir para o inferno, o que ele precisa fazer? Nada. Não é pelo que o homem faz que ele vai para o inferno. É pelo que ele deixa de fazer. Porque ele simplesmente nascendo, crescendo e morrendo, ele vai nascer e vai pecar durante toda a sua vida. E se ele não se render, se ele não reconhecer que Jesus é o seu Salvador, ele vai para o inferno. Simples assim. Então, sem fazer esforço nenhum, sem fazer nada, o homem peca. Então, queridos, o primeiro é olhar para essa mulher. Ela, às vezes, né, nós imaginamos, ela, poxa, vacilou. Poxa, que mulher sem vergonha, não é? Pô, queridos, ela fez o que você também faz. Pecar. Ela fez algo próprio da sua natureza. Você, pastor, mas eu não cometo adultério. Amém, graças a Deus por isso. Mas você comete outros pecados.
Você é um pecador, você é um transgressor da lei ou da vontade de Deus, um desobediente, como ela também foi. Então, o que seria de nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Nessa mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz que Deus provou o seu amor por nós, tendo ele morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Se ele não tivesse morrido, pago o preço, nós estaríamos condenados. Então nós fazemos o que nos é próprio da nossa natureza, pecar como ela também pecou. É o que vemos, é a constatação para o primeiro personagem. Por isso nós precisamos que o sangue dele nos purifique. Por isso que eu disse, todos eles aqui, nessa passagem, precisavam de Jesus. Porque sem Jesus, queridos, nós não somos nada. Nós estamos afastados de Deus pelas nossas transgressões. Fazemos o que é próprio da nossa natureza, pecamos, erramos, mas precisamos de Jesus para que ele nos limpe, porque nós nascemos imundos, contaminados e corruptos. Então precisamos que ele nos justifique. Precisamos que ele nos perdoe, nos salve. Ele veio para isso. A nossa reconciliação com Deus depende desse ato, depende desse meu reconhecimento de que eu preciso dele. Sem ele, nada sou. Eu não tenho justiça própria, eu sou um pobre infeliz. Não é? Como o pastor Paulo pregou quinta-feira passada, da igreja de Laodiceia, você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Então nós precisamos entender isso. Nossa reconciliação dependeu disso, a minha rendição ao Salvador, clamando para que ele me purifique. Então, queridos, olhando para essa mulher, vemos que o plano original da criação foi manchado. E o que ela difere de cada um de nós? Nada. Natureza igual. Pecamos também como ela. Erramos também como ela. Então foi manchado, a beleza da criação foi maculada, mas Deus continuou amando a sua criação a ponto de dar o seu filho por ela. Mais uma vez, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor por nós, pelo fato dele ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não tínhamos valor algum, mas ele pagou um preço alto, um preço inestimável por algo que nada vale. Mas Deus pagou por nós, agora somos dele. Então a primeiro personagem, a mulher flagrada em adultério, apenas fazendo do que é próprio do homem, de cada um de nós. Segundo personagem que eu olho, já é mais gente, não é apenas uma, mas é a multidão que a rodeava. Se você olhar para o texto, até no capítulo 7, né, e no início do capítulo 8, você vai ver que muita gente estava ali acompanhando Jesus, porque ele desce, né, do Monte das Oliveiras e está ali ensinando o povo que ia ter com ele. Então já tinha gente ali, bastante gente sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus, já tinha uma multidão sentada sendo ensinada naquele momento. E a outra face do pecador, vamos dizer assim, que também pertence a cada um de nós, que é a curiosidade pela desgraça. O homem tem curiosidade, gosto pela desgraça. Notícia que vende é notícia ruim. Essa semana eu estava me lembrando, né, de vez em quando eu conto para minha esposa, ela fica horrorizada. Quando eu era garoto, estudava num colégio aqui em São Cristóvão, que o pátio masculino dos meninos era separado das meninas, né? E se você olhar bem agora, até parecia aquelas prisões, né? Você olha lá o pessoal tomando banho de sol, aquele monte de homem reunido ali e tal, alguns conversando. Queridos, quando saía alguém no tapa, mas era assim, ia uma multidão
para separar. Que nada. Era a plateia. A gente ficava ali, né, na volta olhando, assim, ó, querendo ver sangue, querendo ver, não, ficava todo mundo naquela gritaria, né? Aí vinha um inspetor, entrava no meio da multidão, afastava os dois garotos e tal. Mas a gente, quando tinha uma bagunça, uma briga, irmãos, era uma plateia que se formava de maneira instantânea. Quando tem um acidente com algum ferido, alguma morte, ainda que não seja na sua direção, na direção contrária, o trânsito também engarrafa, porque todo mundo quer parar e quer dar uma olhada. Então, queridos, o ser humano tem uma curiosidade, atração pela desgraça. O que é bom é falar da desgraça dos outros. Vamos falar mal dos outros? Já ouviu isso? Já falou isso, que é pior, né? Vamos falar mal do fulano? Não é? Falar bem do fulano não tem tanta graça. Não é tão prazeroso assim. Bom é contar da desgraça, dos erros, dos pecados, das falhas dos outros, como se nós fôssemos isentos, como se nós fôssemos santinhos, como se não pudéssemos praticar igual ou até pior do que essa pessoa. Então essa multidão estava ali reunida para olhar uma desgraça. Olhar ali uma mulher que foi flagrada em adultério. Olha que maravilha, eu quero ver ela ser apedrejada. Devia ter gente lá ansiosa pelas pedradas, para olhar ela, né, ensanguentada, morrendo. Ei, vamos lá que agora vai ter uma execução. Vamos lá, imagina, já tinha gente ouvindo a palavra, e aí vai mais gente ainda para assistir a desgraça alheia. Pior, irmãos, é que todos nós somos capazes disso, até na igreja. Não talvez fazendo uma rodinha para ver dois irmãos saindo no tapa. Que Deus nos permita nunca ver isso na igreja. Não dessa maneira, mas nós também somos capazes de nos deliciar com a desgraça alheia. De ouvir, né, um papo, uma rodinha, falar da desgraça de alguém, de um acontecimento, da queda, do pecado de alguém, e a gente salivar de água na boca, querendo participar e ouvir aquela desgraça. Queridos, vejam o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, do verso 1 ao 5. Veja só o que Paulo diz à igreja em Galácia: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Isso é o que Paulo diz à igreja quando alguém tiver alguma falta, for surpreendido, que haja então a correção com espírito de brandura e cuidado para que não aconteça com você também. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. É o que dissemos aqui. Eu preciso do autoconhecimento, entender que eu não sou nada. Porque já havia pessoas julgando a si mesmo e se achando melhores que os outros. Mas ele diz aqui, não são nada, estão se enganando. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. É o que o apóstolo Paulo diz à igreja, aos Gálatas. Então, quando tivermos algum irmão flagrado em alguma falta, será que nós cumprimos com isso? Ou será que o nosso desejo humano de nos deliciar com a desgraça dele, será que nós falamos com ele com brandura, como seres espirituais? Ou será que estamos fazendo uma rodinha para olhar o irmão sangrar, para olhar a desgraça dos outros? Será que estamos fazendo isso, queridos? Aqui na passagem de João, o pecado dela é exposto. Ela foi exposta, colocada, né, para todo mundo ver. E o desejo da multidão é a morte.
Eu quero, né, como diz o ditado, eu quero mais é que o circo pegue fogo. Quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. É isso que o ser humano quer. Eu quero mais é que eles saiam aí, né? Quero que tenha muito Gerson e Varela por aí. Quero soco no nariz. Quero mais é ver sangue. Aí Jesus ali no meio ouvindo, né, esses negócios, ele está só calado. Só ali pensativo. Mas a multidão julgando a mulher, querendo ver a desgraça, sem se tocar de que eles são iguais a ela. Nós somos iguais, tanto a ela como àquela multidão. Então pense nisso, irmãos. Parece que um prazer na desqualificação alheia. Estávamos falando isso até na escola bíblica domingo de manhã, na passagem do cego de nascença, em que os fariseus e escribas, né, já irritados com a postura do cego, já dizem assim, você é todo nascido em pecado, vai querer me ensinar alguma coisa? Há um prazer, né, em desqualificar o próximo, porque a gente não quer ouvir ou quer esconder as minhas falhas. Então o que eu faço? Eu vou desqualificar os outros, que aí eu tiro o foco, né, o holofote de cima de mim e boto nos outros. Bom é isso, mas eu não olho para mim, eu não olho para minha natureza, eu não percebo que eu sou igualzinho a eles. E aí, irmãos, nós olhando para a passagem vemos que não para por aí. Se parasse por aí já era uma tragédia, né, para a humanidade, mas não paramos por aí. Num triste retrato da natureza do homem. Tem outro grupo, talvez o pior deles ali naquele momento, os escribas e fariseus. Outro comportamento próprio, natural do homem, acusar. Eles ali estavam naquele momento para acusar, da mesma maneira que acusaram Jesus. Foram, né, lá diante do governador romano para acusar Jesus, para terem motivo para que ele fosse crucificado, para o matar. Exatamente da mesma maneira como acusaram o cego, que eu mencionei aqui. O papel deles, acusar. Mas a Bíblia, irmãos, fala de um outro acusador famoso. Quem é? O diabo. Você sabe o que quer dizer a palavra diabo no grego? Acusador, difamador. É o papel dele, irmãos, é nos acusar. Veja lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10. Diz assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Os escribas e fariseus, acusadores, diabo, o Satanás, adversário, acusador, e o homem também, um comportamento natural, que faz parte da natureza caída, acusar o outro, porque eu quero ver o outro sangrar. Então Jesus foi alvo dessa acusação pública. Eles faziam, vira e mexe, faziam acusações a outros, porque eles se achavam grande coisa. Eles se achavam melhores que os outros, merecedores da graça de Deus, merecedores de serem chamados filhos de Abraão, enquanto que os outros, os pecadores, eram os pobres mortais, aqueles que não mereciam ser alvo da bênção de Deus. Então é o tipo de gente que adora criticar e espalhar para os outros, adora, né, levar adiante
a desgraça alheia. Eles ali naquele momento estavam fazendo publicamente, diante de uma multidão. Talvez, irmãos, muitos não façam isso, mas façam no miúdo, não é? É como a gente diz, não faz no atacado, mas faz no varejo. Eu faço ali pouquinho em pouquinho, eu vou difamando, eu vou acusando, eu vou falando mal, eu vou atacando. Querido, você está igualzinho ao diabo. É o mesmo papel. Mas o que eu quero que os irmãos atentem, que a gente precisa reconhecer, é que somos capazes de fazer isso. Não diferimos em nada dos escribas, dos fariseus, da multidão e da mulher, iguais. Fazemos o que é próprio da nossa natureza. Mais uma vez, precisamos entender que carecemos da glória de Deus. Precisamos do último personagem que vamos falar aqui, de Jesus. Eu preciso dele, porque eu sou igualzinho a todos os outros que estão aqui. É aquele tipo de gente, então, que quer criticar, mas não olha para si mesmo. Vai lá em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 4. Mateus 23, do versículo 1 ao 4. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Aí, começa a dizer, né? Alargam os seus filactérios, alongam as franjas, querem ser visto pelas coisas boas ou pela minha boa aparência, mas eu não quero ser visto com o que eu nem com o dedo quero tirar. Aquilo que eu coloco nos ombros dos outros, eu nem com o dedo quero tirar sobre mim, porque eu sou um hipócrita. Eu sou exatamente igual à pessoa que eu critico e que eu estou difamando, espalhando, mas eu sou um fariseu. Veja o que também está em Mateus, no capítulo 7, um pouquinho antes, capítulo 7, dos versículos 3 ao 5. Palavras de Jesus: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Veja as palavras de Jesus. É para esse tipo de gente, para esses que estavam ali pedindo para que ela fosse apedrejada, querendo que ela sangrasse até a morte. Mas eles estavam exatamente nessa posição. Estão querendo tirar o argueiro de alguém, mas não percebem que tem uma trave no deles. Então Jesus está expondo aqui o que são os escribas e fariseus, a natureza humana deles, fazendo o que é próprio, e nós não diferimos de nenhum deles. Então, irmãos, cuidado com o poder destruidor da língua. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aqueles que chegam, sorrateiramente e já querem introduzir a má fama de alguém, ou falar do erro de alguém, acusar alguém. Cuidado quando você receber uma pessoa dessa. Não compartilhe disso, não leve isso adiante, não participe do varejo, porque a intenção dele é que isso cresça e isso seja espalhado e essa pessoa seja exposta publicamente, seja apedrejada. Então a língua, irmãos, tem esse poder. Nós devemos usar a nossa língua, como Paulo mesmo recomendou, para exortar. Somos seres espirituais, com brandura, sempre debaixo da palavra, orientando os irmãos, mas corremos o risco, irmãos, de sermos instrumentos de Satanás, para também sermos acusadores.
também sermos difamadores, porque gostamos da nossa língua, principalmente para falar mal dos outros. Ô língua tremenda! Precisamos aprender, irmãos, o que somos. Como disse Paulo, o mal que eu não quero fazer habita em mim, habita em cada um de nós. E se nós não vigiarmos, ele domina cada um de nós. E aí somos instrumentos, somos fantoches, marionetes, mas nós somos assim, a nossa natureza humana. Se nós não clamarmos por Jesus, que é o último personagem que eu menciono nessa noite, o último, mas não o menos importante, o mais importante, o que traz ensinamentos valiosos para todos nós, esse homem que não era submetido a nenhuma da natureza humana, nenhuma das naturezas humanas. Jesus não herdou a corrupção do pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não tinha herança carnal do homem. Então Jesus não estava submetido, não era escravo. Jesus estava ali naquele momento só ouvindo. Ele não veio para acusar, ele veio para reconciliar o homem com Deus. Jesus disse, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então ele veio para reconciliar o homem, justificando, fazendo ele mesmo justiça de Deus. Então nós fomos justificados por ele. E aqui nesse momento, por isso que eu acho impossível uma Bíblia sem essa passagem. Jesus apresenta a graça. O que eles queriam naquele momento? Cumprir a lei. É assim, está escrito, vamos fazer. Mas Jesus apresenta ali a graça, que é o favor não merecido, sem apoiar o pecado. Talvez muitos, olhando para essa passagem, pudessem dizer assim, mas ele está apoiando adultério. Mas ele no fim diz para a mulher, vai e não peques mais. Então Jesus está apresentando a graça sem apoiar o pecado. Jesus está nos ensinando. Naquele momento, imagino que Jesus tinha vontade de dizer, meu Deus, vocês estão fazendo o que lhes é próprio. Vocês estão como os animais nos montes, estão agindo por instinto. Vocês estão praticando aquilo que é da vossa natureza, mas eu estou aqui porque vocês precisam de mim. Eu estou porque vocês precisam conhecer a graça de Deus, a misericórdia. Não dar às pessoas aquilo que vocês gostariam, não cumprir a justiça humana, mas a justiça de Deus. Então Jesus estava ali ensinando a todos nós que o arrependimento, a conversão e não a lei, isso sim é a solução para o pecador. Jesus, então, irmãos, está para nos ensinar uma vida de exortação, ajuda mútua, ajudar um ao outro, amor ao próximo, são mais eficientes que o escárnio. O que Jesus está querendo ensinar para mim e para você nessa noite, que tudo isso, exortar, ajudar, orientar, é melhor do que o escárnio. É melhor do que querer o sangue do outro. É melhor do que querer acusar o outro. É para isso que Jesus nos ensina. E Paulo diz a Timóteo, lá na segunda carta, queria ver contigo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, até o verso 2, ele diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu amor, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, com toda paciência. Gasta a doutrina de Deus até você não dá mais. Mas faça isso com paciência e palavra, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, Paulo ensina a Timóteo
ensina, exorta, prega, quer oportunamente ou não, faz isso até você não aguentar mais. É melhor do que escárnio, é melhor do que sacrificar alguém, crucificar alguém. E uma vida de santidade, irmãos, é mais proveitosa do que a escravidão ao pecado. Para aqueles que estavam ali, a multidão, os escribas e fariseus, deveriam cumprir isso da segunda carta a Timóteo. Exortar com paciência, com doutrina, é melhor do que o escárnio. E para ela, a mulher, uma vida de santidade é muito melhor, mais proveitosa do que a escravidão. Então Jesus veio para isso, para nos livrar da escravidão, do pecado. O último versículo que eu leio com os irmãos nessa noite está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Gálatas 5, do 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja a palavra de Paulo aos Gálatas. Nós precisamos amar uns aos outros, servir uns aos outros. Fomos chamados à liberdade, sim, ele nos libertou, mas nós precisamos observar. Observe, tome cuidado, vigie, porque se não vigiar, é o que o versículo 15 diz, iremos nos morder e nos devorar uns aos outros. É o que Satanás quer, que haja destruição. O que ele quer, que haja escárnio. Que ele quer instigar a natureza humana que há em você e em mim. Instigar as nossas emoções e a nossa alma para cumprirmos com os seus propósitos que vão na contramão do que Deus quer. Então, queridos, mais uma vez, eu e você, aquela multidão, a mulher, escribas e fariseus, todo o mundo precisa de Jesus. Precisa da intervenção dele, do ensinamento dele, da graça. Então que a gente tenha cuidado, para que a gente não sirva a nossa natureza, para que a gente não seja achado, como eu disse, como Deus disse a Caim, como está escrito aqui na Bíblia, o pecado jaz à porta. Ele está ali ao teu lado, como Davi disse, o pecado está diante de mim. Ele está ali, irmão, se você não tomar cuidado, você vai sucumbir. A esses ou a outros, ou você será a mulher pecadora, flagrada, ou você estará na multidão, querendo ver sangue, querendo ver aquela pessoa morrer, ser condenada, ou você estará no papel do escriba e fariseu, querendo acusar. Cuidado e não seja nenhum desses três atores, mas esteja debaixo da vontade e das ordens de Jesus. Que você seja o misericordioso, que você haja como Jesus disse a ela, onde estão os teus acusadores? Também eu não te acuso, mas prega a palavra com longanimidade, com paciência, com espiritualidade, para que essa pessoa seja salva. Tome cuidado, irmãos. Peça a Deus, então, a sabedoria dele e haja com graça e com misericórdia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Jesus, clamamos a Ti nessa noite, porque nós precisamos da Tua intervenção no nosso rumo, na nossa vida. Ó Deus, habita em nós, na nossa carne, algo que iremos carregar até o fim, até partirmos com o Senhor ou morrermos. Haverá em nós, meu Deus, um desejo natural, intrínseco à nossa carne, à nossa natureza caída de pecar.
Haverá também, meu Deus, um desejo natural do ser humano de querer ver desgraça, de querer condenar alguém, de querer crucificar alguém. Mas, Pai, nós clamamos nessa noite pela Tua intervenção. Que nós sejamos, ó Deus, como aquela mulher foi, alvos da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós nessa noite. Vai, não peques mais. Cuidado com a tua natureza humana. Cuidado para não servir aos desígnios do inimigo, do adversário, do difamador, do acusador. Que você persevere no caminho bom, no caminho de Deus. Que você persevere no caminho da salvação. Que você se reconheça como alguém que precisa de Jesus. Porque nós não somos nada. Nós não temos bondade natural em nós. O que nós somos, o que temos de bom, foi o que Deus de antemão preparou para nós. O que Deus de antemão nos tornou justificados, reconciliados com Ele, para que nós juntos como igreja não mais queiramos ver alguém morto, não mais queiramos ver alguém sangrando ou sendo crucificado, mas que seja restaurado, que seja ajudado, exortado, ensinado, com graça e com misericórdia. Obrigado, meu Deus, pela palavra dessa noite. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.